Então, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, sou o Clayton Balzan, sou diretor da Soul Traveler Operadora. E hoje a gente está aqui com a Milagros Uchoa, que é da Prom Peru, e vai trazer para... É outra pessoa falando lá fora. A porta está aberta, talvez eu achei que seja era por microfone isso. aqui, Sim. mas tudo bem. E a gente vai bater um papo aqui, ela vai fazer uma apresentação super bacana sobre o destino. E o tema é se o Peru iniciasse ou terminasse somente em Machu Picchu, é isso, né? Não, o tema é e o Machu Picchu é só o começo. Só um minutinho, Clayton. Sim. Aonde aponto para passar o slide? Aqui. Pra cá. Não está passando. Deixa eu ver. Desculpa, Clayton. Agora sim, agora foi. Foi. Então, o tema, Pronto. se Machu Picchu fosse só o começo. Por que foi escolhido esse tema? Porque, além de Lima, Cusco e Machu Picchu, que são tradicionalmente o que a gente comercializa para esse destino, hoje a Milagros vai apresentar outros destinos que são encantadores. Destinos surpreendentes, destinos de luxo. E falando em luxo, nós temos aqui na plateia o nosso especialista de luxo, o senhor Marcelo Zingali, que está aqui nos prestigiando também. Obrigado, Marcelo. Depois, se quiser dar uma palhinha aqui, falar um pouquinho do que Eu vou chamá-lo depois. Claro, ele é o nosso professor, fala sempre muito bem sobre luxo, né? E aí, é isso que a gente quer apresentar para vocês. Os dois destinos, além de Machu Picchu, que é Paracas, Isso. que fala sobre o mar e o deserto juntos. mar e o deserto juntos, e Huaraz, que fala sobre Huaraz, as trilhas na Cordilheira Branca. trilhas na Cordilheira Branca. São destinos, ela estava me apresentando aqui, eu não conheço, como eu acho que todo mundo, todos os agentes, a gente só conhece o tradicional, né? Habitualmente, quando a gente recebe uma solicitação de uma agência, eu queria mandar um passageiro para o Peru. A gente já no automático faz lá Lima, Cusco e Machu Picchu, né, Milagros? Isso acontece tradicionalmente, habitualmente, por nosso costume de vender esse destino. Então, a Milagros hoje está aqui para apresentar essas outras duas regiões que são fantásticas e podem ser, sim, encaixadas como turismo de luxo, Marcelo, que é o que a gente vai ver aqui agora. Milagros. Obrigada, Clayton, mais conhecido para mim como Clayton, porque a vida inteira chamei ele de Clayton. Clayton. E é Clayton, enfim. Obrigada pela presença. É a última palestra do dia de hoje. Só queria comentar com vocês que estamos muito felizes de ter voltado à Feira Ugarte. E um dos principais motivos é porque o Estado do Rio Grande do Sul se reergueu, né, com muito orgulho depois de tudo que aconteceu, e o voo de Porto Alegre a Lima, da Latam, voltou a partir desse ano. Ou seja, em 4 horas, vocês chegam a Lima. E de Lima para Cusco, em 1h20. De Lima para Huaraz, que ele mencionou, em 50 minutos. E de Lima para Paracas, que eu vou mostrar, é por terra, são 270 quilômetros. Quando a equipe da Ugarte me convidou para estar nessa palestra, eles me apresentaram esse nome. E se Machu Picchu fosse só o começo, descubra os mistérios do destino ao Peru. Eu não entendi o nome, vocês acreditam? Eu fiquei confusa, como assim? E, claro, pelo fato de eu ser de outro idioma, eu demorei para entender, e realmente, Machu Picchu pode ser o começo de uma viagem, mas também pode ser de uma viagem para Machu Picchu, mas também pode ser o começo para outros destinos do Peru. Mas nós sempre vamos ter que divulgar Cusco, de qualquer forma. Essa foto é linda. As pessoas me perguntam, Milagros, é você que está na foto? Eu falei, não, quando eu tinha 20 quilos menos,
provavelmente, né? Mas acho uma foto linda. Ela é muito instagramável. Eu acho que essa foto é você e quem tirou foi o nosso fotógrafo. Ah, aqui. pronto. Riqueza cultural, gastronômica, histórica. Bem-vindos ao Peru. Olhando aqui, você entende porque é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Os incas, eles cultuavam as divindades da natureza. Então, o vento, o sol, a chuva, a terra. O Peru te convida a conhecer o país através da sua cultura, mas principalmente da sua gastronomia. A gente às vezes acha que não, já viveu tudo, já viu muito, já viajou muito, mas a gente chega aqui e se depara com isso. Meu Deus do céu. CNN Viagem Gastronomia. Comigo, Daniela Filomeno. Sábado, 10 horas da noite. Eu trouxe esse vídeo porque nós levamos a Daniela Filomeno para fazer uma viagem pelo Peru, Cusco e Machu Picchu. E ela passa para vocês aquilo que estávamos tentando explicar no início, né? Quando a gente fala de luxo para o Peru, nós falamos o luxo no Peru está na autenticidade das experiências únicas que vocês vão vivenciar, né? Então, esse aqui é um pedacinho do que ela mostrou, era um teaser, mas vocês podem procurar no site da CNN a reportagem inteira. Ela fez o trem Andean Explorer, que chega em Puno. E aí tenho fotos de brasileiros que sempre me mandam, essa casal com a bandeira do Brasil, o outro pedindo a mão em casamento, a outra moça solteira, né, sempre brincam comigo. E assim, quando a gente fala de Cusco, de Machu Picchu, vocês têm que sempre entender que temos Cusco cidade, né, que é a capital do estado de Cusco, que tem uma hotelaria belíssima, de 5 estrelas, mas também temos os hotéis 3 estrelas, para aquele passageiro que não quer estar num hotel de luxo e prefere fazer mais passeios. O Vale Sagrado, aliás, alguém já foi para o Peru? São agentes de viagens? Sim. O Vale Sagrado está a 1h20 de Cusco. Gente, né, Marcelo? A hotelaria no Vale Sagrado, eu falo que é multidestinos dentro do Vale Sagrado e multicategoria de hotéis, desde hotéis 5 estrelas, 4, 3, albergues, é para todos. E aqui vou mostrar, e Machu Picchu, que já falamos, que vai ser o começo da viagem. Vou mostrar um vídeo para entrar em Cusco. Vocês viram aquela ponte que estava entre as duas montanhas? É a única ponte que ainda existe da época Inca. E todos os anos, viu, Clayton? Todos os anos, os povoados que estão em volta da ponte, eles desfazem a ponte e fazem novamente, com uma corda especial da região, e vira uma festa tradicional.
Pena que eu não trouxe o vídeo, mas é uma tradição muito cultural da região. Eu gosto de mostrar essas fotos porque assim são as nossas ruas de Cusco, estreitinhas, com bases de pedra. Os espanhóis, quando chegaram em 1535, eles não tiveram tempo de destruir as construções incas. Então, construíram por cima das pedras. E ficou essa arquitetura belíssima, escadarias. Olha isso. Hoje, em várias regiões de Cusco e arredores, estão fazendo os operadores receptivos peruanos esses piqueniques. Podem ser para um casal, pode ser para um grupo, podem ser sentados em mesa, podem ser sentados na grama com os tapetes, com a gastronomia local. Não podem deixar de visitar 2 povoados incríveis em Cusco, Chinchero, para vocês conhecerem a tradição milenar, e Pisaqui, que é a região do artesanato. As trilhas incas, para aquele passageiro que gosta de aventura, de natureza. A trilha inca clássica é a única que entra pela Porta do Sol, literalmente, tá? Ela pode ser de 4 dias, pode ser de 3 dias. Temos trilhas alternativas, como esta Salcantay está vendendo muito, Cleiton. O brasileiro já ouviu falar de Salcantay e tem lodges, tem um mountain lodge no caminho, espetacular para aquele passageiro que gosta de caminhar e ficar no conforto. Sabe quantas vezes o João fez a trilha inca? Ele falou ontem para mim, Quantas? 30. Ah, bom, 9. 9 vezes. Exagerada que eu sou, né? 30. 9. Mas fez Salcantay também? Então, está faltando Salcantay. Pronto, eu vou te levar para o próximo fã. Ele só não consegue mais caminhar a trilha inteira, mas sim, a sim. gente tem que providenciar um E transporte. essa lagoa Humantay, que está em Cusco, também virou instagramável, porque todo mundo que chega quer postar pela cor turquesa do mar, da lagoa. E para fazer a lagoa, você tem que fazer Salcantay para visitar. Mas de tanta procura, hoje temos full day só para visitar a lagoa. E essa Vinicunca, que é a montanha colorida, que muita gente... Eu tenho que confessar para vocês que quando... Aí está meu amigo César, como estás? Não? Quando... Como que foi conhecida essa montanha? Ela foi conhecida de tantos turistas do mundo inteiro que postavam fotos. E confesso a vocês que o nosso governo não estava preparado ainda para receber turistas. Então, foi a demanda do turista que fez com que nós corrêssemos atrás para organizar a oferta turística, para organizar a demanda, e hoje realmente é muito procurado. Tem outra que se chama Paucoio, que está do lado, que também te dá toda essa... E essas cores são de minérios que brotam das montanhas, não diferentes. E já para terminar, Cusco, porque vamos falar de Paracas e Huaraz, não tem como não mostrar para vocês Peru Rail e Inca Rail, que são as 2 companhias de trem que levam vocês para Machu Picchu em diversas categorias, desde categoria luxo até aquele passageiro que viaja de mochileiro, com todo o conforto. Mas eu falo sempre algo. Você pode escolher qualquer categoria de trem, não? Mas a natureza é democrática, porque você vai visitar, vai conhecer as mesmas montanhas, o mesmo rio, o verde, a natureza. O que muda é o serviço que o trem vai te oferecer. E aí vai de cliente a cliente, porque o trajeto é um só, tá bom?
Para ir a Puno, vocês podem contratar o serviço Titicaca, que são mais ou menos 10 horas de viagens. E, para o passageiro de luxo, nós temos o Andean Explorer, da Belmont, que te leva de Cusco a Puno e também, se quiser, chega até Arequipa. E o único trem que tem cabines suítes para vocês pernoitarem. É um serviço de primeira categoria. O passageiro realmente vive uma imersão. E algo que é interessante, a Belmont tem sua própria estação de trem aonde ele vai parar. Então, se ele vai primeiro a Puno, ele vai parar em Puno. A estação foram eles que fizeram e vocês vão pernoitar com o trem parado, né, César? Não no percurso. Então, ele vai parar na estação e no dia seguinte vão conhecer o Lago Titicaca e Arequipa. E, obviamente, as ilhas de Uros, e tem outras ilhas na região, mas hoje não vamos falar de Puno, porque senão fico até a Ugarte de 2026, né? Com tanta coisa. Bom, Lima. O avião tem que chegar em Lima. Gente, não tem jeito. Porto Alegre, Lima. E, por favor, fiquem em Lima. No mínimo 2 noites. Tem muita coisa para fazer. As pessoas que não conhecem, não sabem que Lima é uma falésia. Ela está mais ou menos a 150 metros e a única capital da América do Sul que está de frente para o mar. Tem um calçadão belíssimo para vocês caminharem. Esse calçadão vai cortando os bairros de Miraflores, San Isidro, Barranco, com bastante parques. Vocês podem alugar bicicleta, fazer os passeios diversos. O calçadão, aqui estamos mostrando, de Miraflores, que é um dos bairros onde concentra a hotelaria, e no bairro de San Isidro também. Esse é o Shopping Larcomar, no bairro de Miraflores, também de frente para o mar. E as pessoas me perguntam, Milagros, como assim? A céu aberto? Eu falei, porque não chove. Tem uma garoinha tão fininha que a gente se permite de ter um shopping com tudo aberto. A gastronomia, que já vocês devem ter ouvido falar, restaurantes premiados, o Destino Peru também já ganhou como destaque culinário. Mas aqui eu faço um parêntese. Não deixem de visitar os mercados. Se vocês querem ter uma vivência cultural local, além dos restaurantes premiados e tudo, visitem os mercados, conheçam os frutos que são vendidos. O mercado de Surquillo é um mercado muito conhecido. Alguns influenciadores brasileiros têm ido nesse mercado para fazer compras, enfim. Teve um dia que nós levamos a Bruna Lombardi e Carlos Richelli para conhecer nosso destino. Fomos ao mercado e não estava previsto comer no mercado. Mas ela ficava de olho num quiosque do peixeiro. Não é um restaurante, mas ele preparava ceviche, algumas coisas rápidas. Nós íamos almoçar num lindo restaurante e ela falou, Milagros, eu quero comer ali. Quero sentar naquele banco do mercado. Eu olhei para ela e falei, tá bom. Estava fora do todo o roteiro, fui falar com o guia, fui falar com o peixeiro, expliquei quem era a Bruna Lombardi. Aliás, ela é vegetariana, mas come peixe. Nada contra. E o Carlos Richelli, ele não é vegetariano, e eu acompanhei a viagem, e ele e eu dividíamos cabrito, cordeiro, carne, e a Bruna nada, né? E, enfim, aí eles comeram e tiveram essa experiência no mercado. E depois fomos para o restaurante. Vamos assistir um vídeo? A essa hora abre o apetite?
Prontinho. E, bom, agora saímos da região de Cusco, saímos da Selva Baixa, porque Cusco está na Selva Baixa, e vamos agora para Paracas, que era o que estávamos conversando, né? Vejam no mapa aonde está Lima, na parte superior, né? O caminho são mais ou menos 270 quilômetros pela estrada pan-americana, ela foi duplicada e agora a gente consegue chegar mais perto. Todo o caminho, grande parte do caminho é assim, mostrando toda a parte árida e desértica da região, mas nós temos as praias, o mar, com areia vermelha. E quando vocês veem ali Paracas, Paracas é uma cidade de um estado ou um departamento que se chama Ica. Mas vocês não chegam até a capital, Ica. Paracas, se vocês observam, está antes de Ica. E vejam aonde está Nazca. Está mais ao sul, que é onde tem as linhas de Nazca para sobrevoar. Então, as pessoas me perguntam, para nós conhecermos as linhas de Nazca, aonde me hospedo? Em Paracas. Hoje, nós falamos em Paracas. Quero conhecer a região do Pisco, para fazer a rota do Pisco, conhecer as vinícolas. Aonde me hospedo? Em Paracas. Mas também temos alguns hotéis nas outras cidades. E aqui nós falamos Paracas, entre o mar e o deserto. Nós vamos fazer no mar atividades como surf, a pesca, o paddle surf, windsurf, kitesurf, passeios de barco ou de iate, por que não, até as ilhas. E no deserto, o que fazemos? Sandboard, passeios de 4x4, pode ser buggies, quadriciclos, piqueniques, no oásis. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, esse aqui é o sobrevoo das linhas de Nazca. São jatinhos pequenos, como para 12 pessoas. Algo anedótico, que as pessoas são pesadas no aeroporto. Eu não sabia por quê. E depois, os mais cheinhos vamos no final. E os mais magros ficam na frente. Era por isso, né, César? A questão do jato. Era o contrapeso, né, César? Para o contrapeso. E algo que eu sempre falo para os brasileiros. O jatinho é assim. Vamos supor que isso aqui é o jatinho. Se nós queremos ver esses desenhos, esses geoglifos no deserto, o jatinho ele tem que fazer isto, tá? Então, tomem Dramin, falem para seus passageiros. E eu estava com um grupo de operadores dentro do jatinho, e o piloto não fala português, fala inglês, e ele falou assim, em espanhol, miren del lado derecho el mono. Falou assim. Aí as pessoas viraram para mim, porque eu estava no fundo do avião, e falou, Milagros, o que ele falou? E o jatinho fez isso. Ou seja, ele estava falando, vamos olhar pela janela o desenho do macaco. Ele faz assim, a gente fica olhando, e depois ele vai dar toda a volta, e os que estão do lado direito vão fazer assim, para olhar do outro lado o desenho. Eu tenho que falar, algumas pessoas passam mal, não todas. Por isso, um Dramin resolve antes de subir, mas é uma experiência incrível. Vocês têm beija-flor, baleia, que mais? Macaco, candelabro, e tem um extraterrestre. Eu não encontrei a foto, eu fiz a apresentação, mas tem numa das dunas do deserto, tem uma imagem de uma pessoa cabeçuda, braços longos, dedos longos, e é realmente um extraterrestre, parece um extraterrestre. E aqui entram os mistérios de uma científica alemã que ficou mais de 60 anos tentando descobrir os mistérios das linhas de Nazca. Vale a pena a visita. Temos um oásis
no meio do deserto, chama Huacachina, muito procurado também. E, novamente, gastronomia no deserto. Essas tendas que você está vendo ali, elas são montadas de acordo com a quantidade das pessoas. Pode ser um passeio para um casal ou um passeio para um grupo. E, além das tendas que os passageiros vão ter a experiência, mais para trás são montadas tendas com DJ, com os chefes de cozinha, com todo o serviço que vocês podem observar. É uma experiência linda. Não sei se a seguinte já é o vídeo. Vou ver. Ainda não. A aventura que eu estava mencionando, pode ser 4x4, pode ser buggy, é o pôr do sol. Desse lado é o pôr do sol maravilhoso. E acho que agora vai. Pode dar play, por favor? Não foi. Ai, não acredito que não vai. O outro vídeo se passou, esse não vai passar? Depois passo no final. Você tem ali salvo no computador? Oi? Ai, que pena. Bom, depois no final, vamos ver. Pronto. Então, voltando. Agora vamos mostrar os passeios náuticos na região. Vocês vão passear de barco, como vocês podem ver, barcos pequenos, ou de iate, dependendo do cliente. Essas construções rochosas que tem na região, ele tem todo um charme diferente. Vocês podem ver os leões marinhos. Aqui tem algumas fotos avistando as aves. E para aquelas pessoas que gostam, podem pôr a roupa de neoprene e se jogam no mar, ou simplesmente com maiô, para brincar um pouquinho. Aqui tem algumas fotos do serviço de iate, né, Marcelo? Você já foi para Paracas? Já, né? Você, Cleiton? Paracas, não. Paracas, não. Eu fiz o tradicional, que eu falei antes, Lima, Cusco e Machu Picchu. Só. Ah, também não. Então vamos ter que fazer um outro fan Nós trip. vamos fazer um fan trip de luxo. De luxo, e incluindo Paracas. Marcelo? Sim. Incluindo Paracas. Tá bom. Aquelas tendas ali, a gente pode fazer ali um piquenique, Sim, um jantar. um piquenique, Depois né? você fala, Milagros, do que você me contou ali, aquela subida com o 4x4. É verdade, é Se verdade. você puder voltar aqui um pouquinho. Cada operador receptivo peruano, ele elabora as experiências nesta região. Mas eu vou contar uma que eu fiz quando acompanhei alguns operadores brasileiros para lá. Antes de ter o jantar na tenda que eu mostrei, estávamos em 4x4, caminhonetas de 4x4, eram 4, não era buggy. Eu sou bastante medrosa, então o piloto peruano falou para mim, Milagros, com emoção? Vamos com emoção? E eu falei, sim, com emoção, porque eu estava emocionada levando pessoas. E eu não entendi que a emoção que ele falava era fazer isso, né? Então, eu estava com 2 brasileiras jovens, né, comigo, e ele começou, e eu gritava, me segurava da alça, não, para. E as brasileiras, você me falou com emoção? Não, não é essa emoção. Aí ele foi devagar. E as brasileiras? Milagros, não, tem que ser com emoção. As brasileiras emocionadas. Você vai ter que me trazer de volta. Aí eu respirei fundo e falou, vamos com emoção novamente. E fomos. É uma experiência. Aí o pôr do sol, ele começa a ficar lindo. Então, estava começando a escurecer e às 4x4, volta, né? Espera aí. Ali, o pôr do sol, aqui. Isso. Aqui a tenda ó, que ela está comentando.
Isso. As 4x4. Aí está a 4x4. Então, as 4 caminhonetas 4x4 ficaram aqui em cima de uma duna. E o sol já tinha se posto e ficou tudo escuro. E eles apagaram as luzes e as 4 descemos assim. Mas foi lindo, no fim foi lindo. E aí, quando eles desceram, as 4, acenderam as luzes e a gente viu a tenda com as antorchas e o garçom com as bandejas servindo pisco sour. Foi realmente... Marcelo define isso como luxo. Como luxo. Uma experiência única. E os brasileiros, assim, milagros. Nós já fomos para Dubai, já fomos para não sei aonde, o deserto, assim. A gente não tinha visto que aqui do lado, a 4 horas de avião, nós temos esta experiência. Por isso que eu menciono, os receptivos peruanos estão super bem preparados para apresentar todas essas experiências de acordo ao passageiro, de acordo à quantidade, se é um grupo. Eu ainda quero mostrar o vídeo, tá? Em separado, depois podemos sair do PowerPoint e passar só o vídeo. Bom, avançamos um pouquinho. A maioria dos hotéis que estão em Paracas são de 5 estrelas, são resorts de praia. Como os passeios náuticos são muito programados dentro dos dias que eles estão, eles têm seu próprio pier. Está vendo? Vocês já saem. Tem um dos hotéis que tem até um restaurante no final do pier, onde você come um peixe fresco, frutos do mar. Essa aqui é a foto também de um dos hotéis. E aí tem todos os passeios náuticos incluídos. Milagros, eu acho que a gente tem que dar uma passadinha bem rápida. Nós temos... Com esse terminamos. Tá bom. Com esse acho terminamos. que a gente tem mais 10 minutos, né? Isso. 10 minutos já. A gente deixa 3 para o Marcelo depois. Perguntas, perfeito. E vamos para Ancash. A gente falou Huaraz. Huaraz é a capital do Ancash. Ela está na Cordilheira Branca, 50 minutos de avião, de Lima para Huaraz. Já temos o voo da Latam, que está fazendo os voos diários. E aqui é para aquele passageiro que gosta de aventura, que gosta de natureza. E, da mesma forma, tem todo um serviço para você pernoitar no caminho. Temos a Cordilheira Huayhuash, são nomes bem complicadinhos, Janganuco, o Parque Nacional de Huascarán, a Lagoa Parón, Lagoa 69, com aquela cor turquesa, Janganuco, vejam ali como estão, para você conseguir pernoitar. No Peru não temos estações de esqui, mas temos neve. Os cumes são nevados, que faz com que tenhamos essa natureza exuberante. A trilha no Parque Nacional Huascarán é uma reserva nacional protegida. Aqui, para aquele, já estamos falando de um passageiro que queira fazer andinismo, montanismo. A gente não fala alpinismo, porque alpinismo é feito nos Alpes. Então, a gente faz montanismo, andinismo de Andes, né? E pronto, tá vendo? Eu falei que já íamos acabar. Vamos passar este vídeo que mostra um mix de todo o nosso país para que vocês possam apreciar. Vai passar, não, meu amigo? Com essa pressão toda.
Obrigada. E viu, Cleiton, só queria... esse vídeo que eu mostrei agora, ele mostra para vocês o quê? Que o Peru é um destino multidestinos. Nós temos o litoral, o mar, temos a região dos Andes, com a cordilheira, temos a Amazônia, temos cruzeiros fluviais belíssimos, alguns relés chateau, inclusive, que estamos fazendo na região amazônica. E tem o que eu brinco sempre para todos os bolsos. Desde o mochileiro, que ele vai por conta própria e gosta de aventura, até o passageiro de luxo. Obrigada, Cleiton. Se Machu Picchu fosse só o começo, a gente conhece os mistérios do Peru. Pessoal, antes de terminar, eu queria só chamar aqui o Marcelo, que eu quero fazer só uma pergunta para ele, que é o que todo mundo faz, e eu acho que ele vai receber essa pergunta pela 50ª vez. Boa tarde. Marcelo, o que é luxo para você? Bom, em primeiro lugar, prazer estar aqui com vocês. A Milagros já é minha parceira. O meu amigo lá também, Vitor. O Peru é uma surpresa. Realmente, o Peru foi uma surpresa para mim. Por trabalhar por turismo, eu já conheço 64 países e deixei para conhecer o Peru lá pelo 58º. E confesso para vocês que foi uma experiência única na minha vida. Se eu soubesse que o Peru era tão divino assim, eu já tinha ido outras vezes. Eu fui extremamente bem atendido, bem recebido no Peru. Eles recebem a gente de uma maneira muito legal. A gente realmente se sente em casa. E somos muito bem-quistos pelos peruanos. Em matéria de alimentação, foi uma das melhores que eu já comi na minha vida, com restaurantes renomados. Lima é uma capital muito legal, que tem uma vida pulsante, um trânsito intenso também, nas horas do pico. Mas eu fiz questão, das 3 vezes que eu fui, de caminhar pela cidade, porque eu acho que é só assim que a gente conhece. A cidade tem mercados maravilhosos, supermercados, eu adoro ir no supermercado, e lá eu fui no supermercado, participei de várias coisas da cidade para me sentir realmente um peruano. E depois fui fazer o roteiro tradicional, que Cusco e Machu Picchu. Realmente, assim, olha, gente, eu acredito que alguma coisa tem naquele lugar, porque aquele lugar é algo que deixa a gente em êxtase, principalmente quando tu começa a olhar aquela estrutura toda que foi feita há milhares de anos atrás, sem o mínimo de condições de pedras que foram removidas, de coisas que foram feitas. Como que aquilo chegou até lá? Como que foram feitos, né? Então, é uma questão que a gente observa e fica pensando como que aquilo surgiu. E leva a gente a ficar meio pirado da cabeça, assim, realmente, porque é impressionante. É impressionante estar em Machu Picchu, é uma energia que eu nunca senti na minha vida. Uma coisa muito espetacular. Eu fiquei sentado em cima de uma pedra e fiquei meditando por um tempo, e realmente lá eu acreditei que existe um Deus. E esse Deus foi extremamente caprichoso em deixar aquele lugar para nós podermos conhecer. Aconselho a todos que nunca foram ao Peru, por favor, vão, vendam o destino, vendam com certeza que o passageiro vai voltar muito satisfeito do que ele fez. Eu cheguei no Peru achando que eu não ia encontrar o luxo que eu estou acostumado a viajar e a vender. Que bela surpresa. Hotéis maravilhosos, restaurantes estrelados, atendimento excelente. O trem que leva para Cusco e Machu Picchu, depois a gente faz o trajeto de ônibus. Mas é uma experiência única. Ficar hospedado lá em cima... Eu fiquei num hotel maravilhoso, assim, na beira do riacho, então eu ficava dormindo, ouvindo aquela água descendo da cordilheira. Gente, é uma experiência única, realmente é uma experiência única. Graças a Milagros que me proporcionou conhecer isso,
né, que ficou minha amiga. Hoje, onde a gente está, que tem alguma feira, eu faço questão de expor tudo que eu passei lá, tudo que eu vivi, porque eu gostaria que todos vocês vivenciassem isso, porque isso é que a gente passa realmente para o passageiro. E tendo, assim, operadoras como a Salt Travelers, que também curtem isso, que tem um trabalho bom em relação a isso, um operador de luxo como Fiesta Tours, lá no Peru, que trabalha com o público de luxo realmente. Então, assim, ó, não tenham medo, vendam o Peru, vendam o destino para qualquer tipo de passageiro, desde o mais simples até o de alto padrão, que eu tenho certeza que vocês vão ter um retorno muito bom. E resumindo, em uma palavra, como o Clayton me disse, não deixem de visitar o Peru. Só isso que eu digo para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Gente, muito obrigado. Obrigado, Milagros. Obrigado pela sua excelente apresentação aqui para a gente. Trouxe um pouco do Peru aqui para nós brasileiros. Eu quero agradecer em nome da Prom Peru, quero agradecer em nome de todos os associados da Algarte. Fabiana, que está bem aqui nos prestigiando. Obrigado, Fabiana. Todos os associados agradecem. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Milagros. Palmas para ela, que ela merece. Sim.